eu quero me apresentar para você que chegou aqui agora no meu perfil. Eu sou a Ângela Virgolin, eu sou professora da Universidade de Brasília há 30 anos, agora aposentada. Tenho uma longa caminhada pela área das altas habilidades, superdotação. Não comecei pela área em si, não comecei fazendo atendimentos ou fazendo aquilo que eu faço hoje. Eu comecei me interessando pelo construto da inteligência. Eu queria muito conhecer como é que funcionava o cérebro das pessoas inteligentes, e na época em que eu comecei a estudar, a gente pensava muito numa psicologia voltada para doenças, e o meu interesse era a psicologia da saúde mental. Eu queria entender o que fazem as pessoas funcionarem no seu melhor, na sua criatividade, no seu alto potencial. Então eu comecei a estudar toda essa área da inteligência, da criatividade, fiz um mestrado na Universidade de Brasília, e durante esse tempo fui vendo que aquilo que eu estudava, eu via também nos meus filhos. Eu sou mãe de 4 filhos, 3 filhos biológicos, um filho adotivo, todos com altas habilidades, superdotação. E à medida que a gente entende o que é o processo da superdotação e vive isso em casa, fica mais claro, e foi ficando mais claro na minha caminhada, a necessidade que eu pelo menos tinha de entender mais esse construto e poder ajudar também outras pessoas. No finalzinho dos anos 90, eu fui fazer meu doutorado com uma das pessoas mais proeminentes na área das altas habilidades e superdotação. Fui conhecer o Renzulli Center, que é um centro especializado nessa área. Estudei com o professor Renzulli, e uma vez com o doutorado, eu voltei para o Brasil com a ideia de fazer mais por essas pessoas. Toda a minha trajetória foi muito voltada na formação de professores, e eu comecei a fazer cursos, atividades de formação para esses professores. E ali para 2005, 2007, eu fui convidada para ser a primeira presidente do Conselho Brasileiro para Superdotação, o CONBRASD, e nessa época nós levamos para o MEC uma proposta de apoio aos recém-criados centros ou núcleos de altas habilidades para superdotação. E demos todo esse apoio com auxílio também dos professores, dos psicólogos, dos profissionais do CONBRASD. Fizemos isso durante vários anos. Tenho escrito muita coisa sobre altas habilidades, publicado artigos, capítulos de livros. Tenho 10 livros na área, um dos quais eu tenho a honra de dizer que recebeu o Prêmio Jabuti em 2015, o que me deixa muito feliz. E no final dos meus anos de formação ali de professores na Universidade de Brasília, antes de me aposentar, meus alunos me incentivaram a abrir uma instituição, alguma coisa que eu pudesse mostrar na prática aquilo que eu venho falando há 30 anos. E assim surgiu o Instituto Virgolin, um ambiente integrado à natureza, que agora a gente está num ambiente de chácara, pertinho de outros centros urbanos aqui, mas com um propósito inclusive de integrar essa natureza na qualidade dos nossos trabalhos, com as crianças, com os profissionais que estão aqui. E hoje eu recebo muitos pais, a gente faz os nossos acolhimentos, pais e mães que chegam aqui, e eu comecei a entender que toda essa teoria que eu fui construindo nesses anos todos, todas essas ideias para a formação de professores, todo o trabalho que eu fiz com os professores, agora ele muda um pouquinho de foco, porque eu entendo que a gente precisa agora entender essas crianças, essa criança que está aqui com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com as suas potencialidades, com as suas fraquezas. Então, eu comecei a ver a necessidade de ouvir esses pais, essas mães, dentro das suas dificuldades no dia a dia, entendendo como é ter uma criança com altas habilidades, 24 horas, por 7, ter uma criança que vai exigir muito da gente, uma criança mais sensível, uma criança curiosa, uma criança cheia de perguntas. Com tudo isso, hoje eu volto o meu olhar para esses pais, para essas mães, no sentido de acolher tanto essas dores quanto as alegrias de criar uma pessoa com altas habilidades. Vejo hoje a necessidade de estar cuidando de quem cuida. Muitas vezes a gente esquece esse pai, essa mãe que está do outro lado, que está nessa batalha,
às vezes com dificuldades para entender esse desenvolvimento, e é onde a gente pode vir com mais informação, onde a gente pode vir com dicas, com manejos, né, de como entender essa criança tão especial. E hoje aqui eu quero convidar vocês, né, que está chegando aqui no meu perfil, a também fazer parte dessa nossa realidade. E eu acho que a gente vai ter momentos muito importantes aqui junto com vocês. Sejam sempre bem-vindos.